Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Isaías, capítulo 36, verso 1. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Misericórdia! Louvado seja Deus! Estamos estudando Isaías, consolo para o povo de Deus. O tema desta semana, a derrota dos assírios. Hoje, domingo, amarras. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe esse material com outros, toque o sininho para receber as notificações. E não se esqueça de inscrever nesse canal, não se esqueça, por favor, inscreva-se no canal. E não se esqueça mais ainda de orar por mim, porque eu estou orando por você. Bem querido, bem querida, o tema de hoje tem como título Amarras. E amarras está justamente ligado às questões construídas no passado. Às vezes nós fazemos amarras que são difíceis de se sair. O rei Acaz havia construído uma relação diplomática em que Judá tinha que pagar tributos à Síria em troca da sua defesa contra a aliança de Síria e Israel no seu tempo. Isso foi custoso para Judá, que agora pagava altos tributos, altos ciclos de ouro e prata para o rei da Síria, que já não era mais Tiglat-Pileser III, nem era mais Sargão II, que havia então acabado de morrer em batalha, mas agora então Senaqueribe. Ezequias, rei de Judá, o novo rei de Judá, filho de Acaz, agora estava voltado para o Senhor. Havia feito uma grande reforma espiritual e havia então voltado a utilizar o templo de Israel, destruído justamente os altares dos ídolos de outras nações, inclusive os altares dos deuses da Síria, e feito então uma reforma espiritual. Isso veio então para o rei da Síria como rebelião. O rei da Síria entendeu que Ezequias estava então se rebelando contra ele e então começou a fazer uma campanha militar contra toda aquela parte do norte de Israel, contra a Síria e também contra as terras de Judá. E chegando então às terras de Judá, ele tomou muitas cidades, inclusive Laquis. E agora ele estava então totalmente poderoso novamente em seu aspecto militar. Ressentido da situação em que Ezequias havia então deixado de adorar seus deuses, foi até Jerusalém e então fez alguma proposta que nós vamos estar estudando mais detalhadamente durante essa semana. Mas hoje eu quero salientar que durante 30 anos Israel estava subjugado a esse, então, por assim dizer, tratado diplomático, que custou muitos ciclos de ouro e custou também a vida de muitos soldados. Agora, nós então percebemos que Judá tinha um novo rei, Ezequias, e era um homem temente a Deus, e havia feito um pacto com o Senhor, e não queria mais se submeter ao rei da Síria, mas era muito difícil que ele conseguisse isso. Mas tudo é possível ao que crê, tudo é possível quando estamos com o Senhor. Ezequias tomou medidas muito interessantes, tanto no sentido administrativo, militar, como também no sentido espiritual. É importante notar que a Bíblia é de fato um livro histórico muito respeitado. E podemos perceber a historicidade da Bíblia quando comparamos a Bíblia com outros escritos históricos, não para que a Bíblia seja submetida a essa prova, mas se a Bíblia for provada assim, com certeza ela será então bem sucedida. E esse é um dos casos em que a Bíblia conta uma história que está registrada, e que nós vamos ver detalhes essa semana. Bem, depois então de tudo isso, Senaqueribe queria então impressionar o rei de Judá. Depois de tomar algumas cidades, ele chega então para fazer o terror em Jerusalém. Mas Ezequias tinha usado suas habilidades para
fortificar, e suas medidas administrativas e espirituais foram muito importantes. Ele fortificou e organizou o seu exército. Ele fortificou então os muros, construiu mais uma barreira de contenção, mais um muro, aumentou a segurança na fonte das águas e então fez o chamado túnel de Siloé. Ele então estava no sentido militar bem preparado, aumentando o número do seu exército, e as muralhas foram então reconstruídas, torres foram construídas, e agora ele estava então preparado para um possível ataque. Produziu então mais escudos, mais lanças, mais espadas, para então preparar-se para uma batalha. Fortificou e instruiu então melhor os seus arqueiros, e ele estava preparado no sentido material. Depois de tudo isso também, ele falou ao coração do povo. Ele pediu ao povo que confiasse em Deus. E isso fez com que o ânimo do povo então estivesse em alta para enfrentar qualquer dificuldade. Bem, o rei de Judá estava determinado a fazer a sua parte na preparação para resistir ao inimigo. E havendo feito tudo que estava a seu alcance, então tudo que estava dentro do planejamento humano, reuniu seus exércitos e animou a serem fortes, corajosos e confiarem em Deus. Bem querido, bem querida, o relato que acabamos então de descrever é um relato de um homem que confiou em Deus para algo que poderia ser impossível, mas ele confiou em Deus. Porque o apóstolo Paulo já dizia em Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13, é que Deus é quem opera em nós tanto o querer como o realizar. E Deus operou poderosamente na vida de Ezequias, e Ezequias estava preparado para qualquer coisa, porque ele confiava em Deus. Ele não confiava em si mesmo, mas ele fez tudo que a mão humana poderia fazer para então, depois, descansar no Senhor e confiar. Bem, isso é um exemplo para nós, isso é uma lição para nós, para que possamos também fazer tudo o que está ao nosso alcance, para a honra e glória de Deus, e depois então confiar no Senhor diante das batalhas da vida, diante das dificuldades do grande inimigo. Esse é o desejo, confiar no Senhor. Esse é o desejo, fazer a sua parte, mas esperar e descansar na força que só Deus tem. Se esse é seu desejo, então ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse relato maravilhoso de Ezequias, que não cedeu ao adversário, mas confiou no Senhor. Que possamos nos colocar em Tuas mãos, fazer a nossa parte, mas confiar inteiramente na Tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.